Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo bom com vocês? Vamos começar mais um Papo de Vol, tá? Antes da gente começar, vamos fazer primeiro como aqui a gente tá fazendo uma live, né? E a gente já teve alguns problemas. Vamos dar aquele check para ver se som, vídeo e áudio, né? Tá tudo ok, para que eu não fique falando e a gente tenha problema. Então vamos ver aqui. Eu acho que tá tudo bem. Se vocês puderem mandar aí no chat, só falando se o som e se o áudio tá ok, se vocês conseguem me ouvir e conseguem me ver, né? Só pra eu não começar a falar aqui igual um louco. Então, primeiramente, boa noite. Meu nome é Marcel Todeschini e hoje a gente vai começar mais um Papo de Vol. São lives que a gente faz semanalmente. A gente tá, se eu não me engano, no quinto Papo de Vol, quinto episódio de Papo de Vol, onde a ideia principal aqui é falar sobre volatilidade, no mercado brasileiro, analisar a volatilidade dos principais papéis, ver as 10 maiores, as 10 menores, tentar entender por que essa volatilidade está nesse nível e, obviamente, ver depois, né, as volatilidades dos principais papéis. Se você é novo aqui, se você nunca viu, tá, o Papo de Vol, se você está começando a ver o Papo de Vol aqui agora, primeiramente seja muito bem-vindo. E eu quero passar com vocês, eu quero dar para vocês dois recadinhos que eu julgo bastante importantes. Primeiro deles é por que a gente faz esse Papo de Vol, qual foi o que deu, né, em mim para começar a fazer o Papo de Vol. Vou tentar explicar para vocês. O que acontece foi o seguinte. Como vocês sabem, a gente tem um grupo no Telegram onde a gente fala bastante sobre opção e o nosso principal foco ali é sempre falar de opção de forma profissional. É nunca falar de opção somente olhando estratégia, somente olhando a estratégia mágica, a estratégia milagrosa. Gente, isso não existe. O mercado de opção é um mercado extremamente profissional, um mercado está desenvolvendo demais aqui no Brasil e eu tenho como missão, né, que eu comecei aqui, que é levar uma forma da gente começar a olhar a opção assim como bancos grandes analisam opção. Por quê? Porque é um mercado onde tem muita oportunidade, mas o que a gente conhece sobre ele ainda e o que a gente opera aqui no Brasil ainda é uma pequena parcela dele por falta de conhecimento. Ainda a opção no Brasil é vendida com aquela produto que vai te dar rentabilidade de 300%, isso que é super alto, ou vendido como uma estratégia de renda mensal ou uma estratégia que você vai ficar milionário. Não é dessa forma que o mundo olha a opção, não é dessa forma que a gente olha a opção lá no grupo. A gente olha a opção de forma profissional. E eu comecei a perceber que para olhar a opção de forma profissional, você precisa primeiro conhecer muito bem o produto, conhecer muito bem formas de precificação, como que eu precifico uma opção, quais são os fatores que influenciam e a volatilidade. Por quê? Porque a volatilidade, vocês vão ver hoje tem um negócio bem legal, uma análise bem legal que a gente vai fazer, mas para a gente operar a opção profissionalmente é necessário entender de volatilidade. E aí eu comecei a ver que era muito difícil para a gente, pessoa física, analisar a opção, analisar a vol. Por quê? Porque é um dado difícil de entender, é um dado difícil de entender, e é difícil saber quando a volatilidade está cara, quando a volatilidade está barata, quando aquele papel está com uma vol mais interessante, porque são nesses momentos que surgem oportunidades no mercado de opção. E aí eu falando, né, sempre, deixa eu ver se eu sempre falando de opção, falando disso, eu comecei a perceber que era muito difícil para vocês saber se a vol de algum papel estava caro ou se a vol de algum papel estava barato. Por quê? Porque não adianta nada eu ter o valor da volatilidade, que isso a gente consegue em qualquer bom programa, né? Qualquer bom aplicativo
de vol, a gente consegue ter o número em si. Volatilidade de, sei lá, volatilidade de ano tá 35%. Isso é fácil de ter. O que é difícil? Saber analisar. Saber por que tá. Se aquilo é alto, se aquilo é barato, se aquilo é difícil. Eu percebi que a única forma da gente fazer isso é acompanhando a volatilidade. Vou dar um exemplo que eu dou em todas as lives que eu acho importante a gente saber, que é o quê? Para que você consiga saber se alguma coisa está cara ou se está barata, você precisa necessariamente de uma ideia prévia quanto aquilo deveria valer. É impossível você saber se algo está caro ou algo está barato se você não souber quanto que aquilo deveria valer. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho essa caixinha de som aqui. Vou dar um exemplo diferente hoje. Eu tenho essa caixinha de som aqui, tá? Eu não lembro, eu ganhei de presente essa caixinha de som. Vou imaginar que essa caixinha aqui eu falo para você assim, ó. Você viu a nova caixinha da, sei lá, do que aqui? Tá sendo vendida hoje a R$300. Se você não tiver ideia de quanto que essa caixinha custa, R$300 para você pode ser caro ou pode ser barato. Somente com a informação que essa caixinha custa R$300, você não consegue saber se ela está cara ou se ela está barata. Mesma coisa vale para qualquer ativo financeiro. Saber se algo está caro ou se algo está barato requer você ter uma ideia prévia do preço. Agora, se eu te falar assim, ó, você sabia que essa caixinha aqui, há um ano atrás, quando ela foi lançada, ela custava R$1.000 e ela está sendo vendida em algum lugar por R$300? Com essa informação, você consegue automaticamente falar, porra, essa caixinha é barata. Mesma coisa com a volatilidade. Se eu te falar que volatilidade de Via Varejo está 60%, tá? E volatilidade de Itaú está 40%, e te perguntar qual volta cara e qual volta barata, você não tem a menor ideia se você não souber o que é a volatilidade desses dois papéis. Tá? Então, vol de Via Varejo está 60%, vol de Itaú está 40%. Onde tem oportunidade? Itaú ou em Via Varejo? Falando de volatilidade. Onde tem oportunidade? Sem uma ideia prévia, você nunca vai saber. Agora, se eu te falar, Via Varejo trabalha normalmente com uma vol de 55, 60. Itaú trabalha normalmente com uma vol de 26. Agora, com a informação de que Via Varejo trabalha a 60 e que Itaú trabalha a 25, o dado que vol de Itaú está 40 e de Via Varejo está 60 significa alguma coisa para você. Porra, Itaú tá com uma vol alta, Via Varejo tá com uma vol barata. Tá com uma vol normal, vamos dizer. Tá? Então, aí sim você vai conseguir ter essa noção. Você vai conseguir encontrar a oportunidade. Só que não adianta também eu te falar uma única vez quanto que tá a vol do papel. Não adianta você bater o olho uma única vez e falar assim, beleza, agora eu já sei. Por quê? Porque, gente, momentos de mercado determinam a volatilidade. Se a gente estivesse fazendo essa live em janeiro, o mercado era outro. Mercado muito otimista, 120 pontos, todo mundo comprando, vol lá embaixo. Naquele momento as oportunidades eram diferentes. Naquele momento uma vol de 35, Petrobras era uma puta de uma vol alta. Hoje uma vol de 35 para Petrobras é uma vol relativamente barata se ela tiver. Então, o que é preciso para aprender vol? Se você quer operar a opção profissional, necessariamente acompanhar a volatilidade. E aí eu pensei, o melhor jeito da gente fazer isso é acompanhar sempre a vol. A gente já fez 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o 5º papo de vol. E a gente já tem um bom track record. A gente já tem uma boa base de dados. Isso quer dizer que essa live aqui vai durar para sempre? Não.
Depois que se passar a crise, ou quando passar a crise, as volatilidades vão tender a diminuir e a gente vai ter que continuar falando porque as oportunidades serão outras, tá bom? Então, dado esse recado, tá? O que a gente fez? Eu montei um relatório de volatilidade, que é o relatório que a gente vai analisar aqui nessa live, tá? Vai analisar esse relatório. Se você quiser baixar esse relatório para ter na sua casa, para poder analisar, o relatório ele está aberto, não tem problema. Eu não escondo nada aqui, a gente tá aqui para aprender, tá bom? Aprender opção profissionalmente. O relatório está disponível, basta você fazer o seu cadastro no site que está aqui na descrição. Eu mando para vocês, vai ser bem simples fazerem. É fazer o cadastro, você consegue baixar isso e você será avisado quando a gente tiver live, porque é muito importante que você acompanhe isso se você quiser entrar oportunidade no mercado. Esquece aquela ideia de que uma coisa que você vai fazer em todos os momentos, porque não existe uma única estratégia que dá dinheiro. Existe você saber analisar o mercado e saber aplicar a estratégia correta para. Bom, então sem mais muitos papos, agora um recado mais importante, o que é volatilidade de fato. Isso é bastante importante. Quem vem acompanhando o Papo de Vol já sabe, mas eu percebi uma coisa curiosa. E mesmo quem já sabe o que é vol, toda vez que eu falo, reforça a ideia. Então eu sempre falo, volatilidade, tá? Ela pode ser olhada de duas maneiras. Primeira maneira, volatilidade do papel. Quanto que o papel tá de fato. É o que a gente chama de volatilidade histórica ou volatilidade realizada do papel. Que é basicamente quanto esse papel tá mexendo. Matematicamente falando, volatilidade é desvio padrão. É quanto aquele papel está se afastando da média dele. Então eu tenho uma média aqui, quanto esse papel se afastar dessa média que ele normalmente trabalha, e dá a nossa volatilidade. Então o papel que mexe muito tem uma volatilidade realizada ou uma volatilidade histórica mais alta. Por quê? Porque ele está trabalhando longe da média dele. O papel que mexe pouquinho trabalha muito próximo da média de preço dele, tem uma volatilidade mais baixa. Beleza. O som tá picotando? Se tiver, eu não tô vendo aqui, tá? Mas se tiver, vocês puderem falar se tá realmente picotando, no meu aqui tá tranquilo. Eu acho que não, pelo que eu tô vendo aqui, não me parece, tá, Marco? Mas obrigado pelo toque. Então, volatilidade histórica ou volatilidade realizada é isso. A volatilidade das opções e a volatilidade que a gente analisa aqui não é a volatilidade histórica. Não é, essa volatilidade é importante, mas não é a volatilidade realizada do papel. É uma outra volatilidade que é o que a gente chama de volatilidade implícita. Que é um tesão de analisar. Por quê? Porque a volatilidade do papel, a volatilidade da opção, ela repara, então aqui, presta atenção, tá? Volatilidade do papel é a incerteza do mercado com relação ao futuro. Então, quanto mais incerto tiver o mercado com relação ao futuro de uma empresa, maior vai ser a sua volatilidade. Tá? Depende da vol do papel? Óbvio que depende da vol histórica do papel. Porém, tem pitadas de certeza com relação ao futuro. Então, uma empresa que está indo muito bem, mesmo que ela esteja subindo, ela está indo muito bem, a incerteza com relação ao futuro dela não é tão alta, a vol implícita não é tão alta. E repare uma coisa interessante aqui. Falei, tá? Volatilidade matemática depende se o papel está caindo. Concorda? Por quê? Porque é o quanto ele se afasta da média. Pode se afastar da média para cima, pode se afastar da média para baixo.
tá? É o movimento. Então, um papel que sobe demais tem volatilidade realizada alta. Ele está se afastando da média muito, tá? Na volatilidade implícita, uma empresa que está indo bem, uma empresa que a incerteza com relação ao futuro é baixa, a vol dela é baixa. Uma empresa, mesmo que ainda não mexeu muito, mas começou a ter uma incerteza muito grande, a vol vai lá para cima. Vocês vão entender isso quando a gente começar a analisar os papéis. Então vamos lá, ó. Sem mais ladainha, esse daqui é o relatório de volatilidade que a gente tem de hoje, dia 15 de julho, né? Mercado, então só para a gente falar do mercado, né? Mercado subindo, mercado com boas, né? Tô falando não um dia específico, mas o mercado vindo numa alta legal, as incertezas dando uma diminuída, a vol também dando uma caída. Então aqui, ó, no primeiro quadrinho, a gente tem as 10 maiores volatilidades, tá? Então eu classifico aqui as 10 maiores volatilidades do mercado, dos principais papéis. Eu não pego todos os papéis que são negociados, eu pego 60 papéis principais e faço esse ranking, vamos dizer assim. Tá? E vamos analisar aqui o que a gente tem, então, como 10 maiores volatilidades. Reparem uma coisa, ó, IRBR saiu da primeira posição. Né? Os 4 primeiros papos de vol, IRBR era a opção, a ação com mais vol. Hoje ela foi para o terceiro lugar. Quem tomou o lugar dela aqui, CVC com uma volatilidade de 88%, muito alta, tá bom? E aqui uma coisa curiosa que já vem acontecendo há bastante tempo, CVC, Azul e Gol, tá vendo? Ó, se você olhar bem, ó, entre as 10 tem CVC, Azul, Gol e Smiles, tá? Todas num setor muito influenciado pela crise. E repare uma coisa legal. CVC, Azul, Gol e Smiles são papéis que têm muito a ver com viagem. E viagem, turismo, é um setor que está sendo beneficiado. Então aqui, ó, olha, repara. É um setor que a gente tem muita incerteza com. Independentemente da administração de fato da CVC, da Azul, da Gol ou da Smiles, a questão não é a empresa em si, a questão é o setor que está muito. A gente tem um setor onde a gente, por exemplo, a gente pode viajar para os Estados Unidos, pode viajar para a Europa, no Brasil. A gente mal pode viajar dentro do Brasil. Né? Muitas pessoas não vão viajar dentro do Brasil por medo, por precaução de não se expor muito. Então, a gente não tem muita noção, o mercado não tem muita noção de como esse setor vai se comportar pós-crise ou na crise. Não sabe se essas empresas vão aguentar esse momento todo. Isso faz com que, e para mim é super normal a volatilidade delas estarem muito altas, porque a gente não sabe o que vai acontecer com essas empresas. Não tô falando que elas vão quebrar. O fato é, e nem que isso vai. E repara, tá? O mercado não é que ele tá assim, se a vol tá alta, quer dizer que o mercado acha que aquela empresa vai cair, ou que o mercado acha que aquela empresa vai quebrar. Não. O mercado sim olha e fala assim, eu não sei muito o que vai acontecer. Eu jogo minha incerteza lá em cima, eu cobro mais essa volatilidade. Então aqui a gente tem, tá, para analisar CVC, Azul, Gol e Smiles com vols na casa de 80 ali, vols bem alta, e RBR caiu bastante a vol, estava em 100%, está em 85%, e aqui é uma IRBR, ó, IRBR, quem acompanha a IRBR sabe o que aconteceu lá em janeiro, né, quando a chegou e falou, estão falando que tá cortando o som. Realmente, desculpa, tá, gente?
Só analisar. Olha, pra mim, de verdade, o som não tá cortando. Normalmente, quando corta o som, é porque o meu microfone ficou. Ele tá baixo. Eu só, ó, é a única coisa que eu posso fazer pra tentar arrumar o som do microfone, tá? Eu vou tentar melhorar. Ó, pode ser que ele estivesse pipocando mesmo. Eu acho que agora, ó, calma aí, Snowball, beleza. Não é aqui que eu clico. Snowball aqui, beleza. Propriedade. Ah, agora deve melhorar, tá? Deve melhorar. Eu não sei porque que acontece isso, mas vamos lá. O som tá com volatilidade alta. Boa. O som tá com volatilidade alta. Então vamos lá. IRBR. Quem acompanha IRBR sabe que em janeiro saiu aquele relatório falando que eles estavam mexendo na contabilidade e tudo, e aquilo trouxe para o mercado uma puta de uma incerteza, porque a gente já não sabia, era uma empresa que vinha subindo, apresentando um resultado absurdo de bom, e sendo muito bem cotada no mercado, o mercado gostando, saiu essa notícia, o mercado falou, pô, eu não sei mais o que é essa empresa. Vol do papel subiu muito, papel despencou, a empresa mudou muita coisa, a empresa mudou diretoria, mudou o board, mudou a forma de fazer a contabilidade, mostrou para o mercado o que eles iam fazer, tentou mostrar para o mercado que eles não iam só pensar na ação, vamos dizer assim, ia realmente analisar os contratos de seguro que eles tinham, analisar tudo, e isso já está sendo refletido na volatilidade. O papel subiu, o papel foi a 4 e pouco, 5 reais, e já subiu, já tá 9, acho que 9,14 a última vez que eu vi, né? O papel já subiu bem, já subiu forte, tá? Mas isso ainda não voltou, né, pros 40, eu nem sei se vai chegar a voltar pros 40, mas, desculpa, essa incerteza do mercado, ela tá diminuindo. O mercado tá começando a acreditar de novo, vamos dizer assim, em RBR, e isso traz essa vol lá para baixo. Só que ainda tá com uma volatilidade muito alta para o papel. Repare que IRBR não sofre tanto, ou nem deveria sofrer, com uma questão, né, de crise. Ela não sofre igual o CVC, igual a Azul, igual essas empresas mais ligadas, né, ao setor que mais está sendo influenciado, mas ele está com uma volatilidade muito alta. Aqui, eu cotei hoje algumas estruturas para IRBR de venda de volatilidade e convido vocês a fazer isso também, porque eu acho que, assim, eu não estou falando para comprar IRBR e nem para montar a estrutura em IRBR, tá? Não é isso que eu estou falando. A gente está aqui para estudar opção e para ver o que acontece quando um papel sobe, quando uma volatilidade está muito alta. Se vocês cotarem financiamento em RBR, short put em RBR, Seagull em RBR, que são operações de venda de volatilidade, vocês vão ver taxas muito boas para o papel. Eu não fiz o experimento aqui, mas eu vou fazer com vocês. Vou fazer com vocês aqui pelo FlexScan, vamos ver o que acontece, vamos ver se tem, na verdade, preço na tela. E só para vocês terem uma pequena ideia do que é vol e do que a gente consegue fazer quando a gente entende o que é volatilidade, tá? Ó, eu vou pegar uma call de RBR aqui no FlexScan. IRBR3, ó a subscrição dela ali, ó, IRBR1, subscrição dela, ó, papel 9,14, eu acertei o fechamento, caiu 1,72 hoje. Olha aqui, ó, vou abrir um Excelzinho em branco e quero mostrar para vocês uma forma, tá? E repito, eu não estou aqui recomendando absolutamente nada, estou só mostrando para vocês que vol alta pode fazer com que você
aproveite, né, que você veja a oportunidade. Vou pegar uma opção aqui, não uma que vence agora em julho, né, que é segunda-feira agora, vou pegar uma que vence em agosto, tá? E vou pegar uma call fora do dinheiro, vou pegar uma call ali na casa do 10, ó, 10,01. E vou ver um financiamento em IRBR, mas essa vol do FlexScan tá muito puxada. Essa vol aqui deve estar na casa dos 88 mais ou menos, tá? Não vou enganar também, 101 tá muito alto essa vol. Ó, uma call, eu vou lá pro Excel e vou anotar, ó, IRBR a 9,14, uma call de 10,01, ela vale 64 centavos. Vem aqui pro Excel agora, ó. Ou seja, um financiamento, se você quiser fazer um financiamento simples em IRBR, tá? Que é, né, basicamente, compra do papel a 9,14 e a venda da call a 0,64. Você tem de taxa inicial, tá? De taxa inicial, só que você já recebe só por vender a call 7%. Gente, é bizarro 7% em uma operação de um mês, vocês concordam? Taxa inicial, colocou 9,14, comprou uma ação, tá? Vamos fazer uma conta a mais, né? Comprei 1.000 ações de IRBR, gastei R$ 9.140. Quanto que eu recebo só por vender Então eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, vai ficar mais bonitinho, ó. Fui lá, vendi, comprei 1.000 ações de IRBR, gastei R$ 9.140, tá? Recebi 1.000 vezes 0,64, que é o preço, né? Que é o quanto eu vou vender essa call. Recebi R$ 640, recebi então R$ 640 em 9.000, recebi 7% de taxa inicial num financiamento, tá? Recebi 7% de taxa inicial num financiamento, tendo ainda a possibilidade, vamos dizer, então aqui seria o ganho, né, a taxa inicial, tendo ainda um lucro máximo nessa operação de, se esse papel subir para 10,01, eu ganho de 10,01 de 9,14 até o 10,01, ganho mais 87 centavos. Então eu posso ter um lucro máximo, tá? Posso ter um lucro máximo em RBR de 0,87 mais o 0,64 que eu vendi na opção, concorda? De 1,51. 1,51 vezes 1.000, só para vocês verem em valor, tem um lucro máximo de R$ 1.500 nessa operação aqui, tá? E eu tenho um lucro máximo percentual de 1.500 em 9.014, tem um lucro máximo percentual de quase 17, 16,5% numa operação dessa. O que eu quero falar aqui, ó? Não é recomendação, mas eu quero mostrar para vocês agora. Vou pegar uma ação, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu vou pegar uma ação tipo Petro, não. Vou pegar, deixa eu pensar uma ação que eu quero fazer para vocês. Uma ação legal que não esteja... B3, vamos pegar B3. Vamos fazer a mesma ideia para B3 SA3, tá? Pegar a mesma ideia para B3, ó. Vem aqui pro FlexScan. B3 SA3, papel tá 6. Nossa senhora, esse papel tá muito alto, velho. B3, vou vender uma call também um pouquinho acima, né? Então aqui na questão, eu vou tentar pegar uma mesma ideia, tá? Na Via Varejo a gente pegou 9% acima do preço, mais ou menos, 10% acima. Vou tentar pegar uma call de 68, que seria os mesmos 10% acima, né? Não tem, vou pegar de 66, tá? Vou pegar que tem aqui 66, ela custa 2 centavos, tá? Não, aqui teria que ser para agosto. Vamos ver o que tem para agosto, tem 67. Então eu vou pegar de 67, ela custa 95 centavos. Então eu tô lá no Excel, o papel a 6189, a call de 67,27 custa 95 centavos. Então vem aqui agora, ó. Eu compro o papel e vendo a call, tá? Só que agora se eu comprar, para eu comprar 1.000 papéis, eu gasto 61 mil reais. Recebo 950.
Vou fazer os cálculos aqui só para vocês verem o poder da vol. Tá? O poder da vol. Taxa inicial 950 em 61, taxa inicial de 1,5. Tá? Lucro máximo é eu ganhar o 67 menos aqui, né? Eu ganhar o 5,38 mais o 0,95. Então é eu ganhar 6,33, é eu ganhar vezes 1.000, 6 mil reais. 6 mil reais em 61, um lucro máximo de 10%. Olha a diferença, então, tá? De uma operação em RBR hoje e de uma operação em B3 hoje. Vou deixar bem bonito aqui, ó, amarelo para vocês, tá? Essa diferença aqui, quem explica é a volatilidade. Tá? Isso é uma operação muito simples, é uma venda de call, é uma venda é um financiamento simples, mas tá, você já começa a ver que se você encontrar uma oportunidade onde um papel esteja com vol alta e seja um papel que você gosta, isso é uma operação que você poderia fazer. Uma short put é uma operação que você poderia fazer. Um Seagull de alta em IRBR tá pagando porrada com uma puta proteção. Então esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa é analisar a volatilidade do papel. Então, continuando a nossa análise, né? A gente tem aqui, ó, Cogna ainda com uma vol muito alta, tá vendo? Ó, na casa aqui dos 80, isso aqui o setor também, o setor de educação está passando por um momento conturbado, vamos dizer assim, né? E aí acho que a gente não tem mais muitos em Minas. Os em Minas sempre tem uma vol mais alta, não nessa casa de 64, mas sempre trabalha com uma vol alta, tá? Olhando as menores volatilidades, ó, Tiet sempre ela, né? Papel previsível, papel com contrato longo, papel com receita previsível, com custo previsível, volatilidade sempre lá embaixo, tá? Ela trabalha com uma vol normalmente mais baixa do que esses 24, ali na casa dos 19, 18 normalmente, mas hoje é a menor vol do mercado. RADL, vol baixa, tá? Vol baixa, setor não tão influenciado, né? Até um setor que foi beneficiado pela crise. Esse papel vem trabalhando, ó, desde maio vem trabalhando com uma vol mais razoável, tá vendo? Ó, 37 e tal, e não caiu tanto. O que é legal aqui, ó? Vale com uma vol bem baixinha, tá? O papel vem subindo forte, vem com boas perspectivas, monte de strong buy, né? Um monte de gente falando que o papel pode subir mais, já subiu muito, tá numa casa bem interessante, aí acho que tá 60 e alguma coisa, desculpa, e com uma volatilidade baixa. Como que você aproveita a volatilidade baixa? Aí você já pode operar coisas que você compra a vol, né? Call spread, uma compra de uma call, às vezes até uma proteção em vale não esteja tão cara hoje. Se você quer proteger botando um dinheiro, comprando um put spread, talvez valha a pena você olhar, tá? Então Vale e BRAP, que é quase a mesma coisa, né, as duas, mas Vale e BRAP trabalhando com uma vol bem baixinha também, tá? B3 trabalhando com uma vol baixa, papel também porrando, né, na casa dos 60 reais, tava 30 e pouco até agora, o papel dobrou de valor, a empresa também se beneficiando muito, não com muitas incertezas, o papel indo muito bem, tá? Aí a gente tem aqui de interessante VEG, que é a queridinha, né? VEG, a queridinha da pessoa física, papel também só sobe, tá? Puta empresa, também com uma vol baixa. E TIM, que no setor de tele, né, no setor de telecomunicações, uma das mais recomendadas, uma das empresas mais fortes aqui nesse momento, também com uma volatilidade bem baixa, tá? Beleza, então olhamos as 10 maiores, as 10 menores volatilidades, fiquem de olho em RBR e convido vocês, tá? Deem uma analisada, vejam como é que ficam as taxas, só por estudo mesmo, eu acho bastante interessante, tá?
E aí aqui eu mostro para vocês nessa segunda página a volatilidade dos papéis mais importantes. Então eu peguei alguns papéis que eu julgo mais importantes e joguei aqui para a gente analisar a vol. Ó, Petrobras trabalhando com 41, vol de Petro subiu um pouquinho. Todas as outras vols, ó, caíram, hein, gente? De 9 de julho, nessa semana que passou aqui, ó, de 9 para 15 de julho, volatilidade vem caindo bem, tá? Vol de Vale baixa. E aqui, interessante, falei na live passada, repito nessa daqui, ó. Setor bancário, Itaú, BBDC e Banco do Brasil com vols ainda altas. 43, 46 e 43. Então aqui, gente, ó. Setor bancário. Puta setor. Só papel bom. Itaú, Banco do Brasil e Bradesco. Só papel bom. Se você quiser tirar Banco do Brasil e ficar só com Itaú e Bradesco, também só papel bom. Papel com administração boa. Papel que sabe que vai dar dinheiro, tá? E com vol alta. Isso aqui é importante analisar, tá? Uma short put em Itaú ou em Bradesco, se der errado, você está comprado no papel. Faz sentido, vol alta, dá para ganhar taxa legal. Inclusive, short put é uma das... Short put, inclusive, tá? É uma das melhores formas de aproveitar a alta de papel quando tá Desculpa, para aproveitar a alta de papel quando a vol tá alta, fazer short put é uma estratégia bem legal. Deem uma analisada aí no setor bancário, que faz bastante sentido. Itaú, Bradesco, né? Bradesco principalmente, com vol ali na casa dos 46, 47. Talvez esteja um pouquinho menos dessa vol, uns 45, 44, tá? Agora, mas um papel com vol alta, interessante de ver. Porém, setor financeiro tem um porquê dessa vol. A gente está aqui para analisar a vol, né? Estamos aqui para analisar a vol. Por que o setor financeiro está com vol alta? Vamos pensar? Setor financeiro, se você olhar o setor financeiro, você fala, pô, mas o setor financeiro por que tá com vol? Isso aqui trabalha com 25, 24, 26 de vol. Por que tá 46? Tem um motivo. Tem um motivo e a gente tem que saber analisar esse motivo. O motivo do mercado, do setor financeiro estar com vol alta é porque existe incerteza. Qual é a incerteza que eu particularmente vejo, tá? Tem gente que fala que tem a questão de Nubank, de banco digital tentando entrar. Eu acho que isso não justifica essa vol alta, tá? Particularmente essa história já vem há bastante tempo. Não acho que seja esse o trigger que fez essa vol estar alta agora. Eu imagino que essa vol esteja alta por questão da inadimplência que a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Explico. Vamos lá, ó. Os bancos, né, eles têm aquele negócio que chama inadimplência. Não tem outra palavra, né? Que é basicamente assim, ele empresta dinheiro, ele não sabe se ele vai receber ou não. Algumas vezes ele recebe, algumas vezes ele não recebe. E isso é uma linha bastante importante no lucro dos bancos. Tá? O que os bancos fizeram com essa crise? Muita gente começou a perder dinheiro, muita empresa fechada, muito lugar fechado, muita gente com dívida. O que os bancos fizeram? Para que isso não influenciasse muito no balanço deles, eles rolaram as dívidas das pessoas. Então, basicamente, se você... Eu vou pegar aqui uma pessoa, ó, o Vitor, tá? Vitor Ribeiro. Ele tá me devendo R$1 milhão. R$1 milhão, tá, Vitor? Vamos fazer vamos trabalhar valor bom aqui, né? Vitor tá me devendo R$1 milhão, ele precisa me pagar em agosto. Eu sei que o Vitor não tem R$1 milhão, porque a empresa dele tá fechada, porque ele tá passando por alguma coisa, por causa da crise. Para que eu não tenha essa inadimplência o mês que vem, o que eu falei pro Vitor? Vitor, me paga em dezembro. E eu te dou um juros bem legal até lá, me paga em dezembro, porque em dezembro você vai conseguir pagar. A questão é, ele vai me pagar em dezembro? A gente não sabe. Tá? Então essa rolagem da dívida, isso é minha opinião, tá? Eu sinceramente é o que eu acho que está fazendo essa vol ser alta, e a gente precisa analisar para saber se vale o risco, né, da operação. Eu acho que é por isso
que a volatilidade de banco tá alta. A gente não sabe se eles vão receber de fato ou se eles vão tomar muito calote lá na frente. Se eles voltarem a receber essas dívidas, a vol deve cair e eles devem subir. O problema é se realmente a gente entrar numa recessão ou entrar num problema que atinja muito, né, a população e as empresas, e aí os bancos vão sofrer com isso. Então a gente tem aqui o setor financeiro como uma boa alternativa, é uma boa visão, né? São papéis que eu acho que eu particularmente acho que poucas pessoas não gostam de Itaú e de Bradesco, né, de ter em carteira, então vale a pena olhar operações em cima disso daí, tá? A gente tem aqui, ó, de interessante, B3 já falamos, Ambev tá com uma vol muito alta, mas essa vol não é realizada, tá? Essa vol de Ambev, eu não vejo nenhuma oportunidade muito legal em Ambev hoje, aí é particular meu mesmo, tá? E aqui a gente tem uma coisa legal, ó, Via Varejo e Magazine Luiza. Dois papéis no mesmo setor com vols muito... Dois papéis, ó. Via Varejo a 76 e Magazine Luiza a 47. Põe na cabeça. Via Varejo a 76, Magazine Luiza a 47. Dois papéis no mesmo setor, dois papéis porrando de subir. Magazine Luiza bateu 80, Via Varejo bateu, sei lá, 18. Dois papéis que vêm subindo forte, basicamente no mesmo setor, com vols muito diferentes. Por quê? Eu vou te perguntar, quando começou a crise, começou tudo, olhar para Magazine Luiza e olhar para Via Varejo, onde você tinha menos incerteza? Magazine Luiza vem desde 2002, vem começando o e-commerce deles, vendendo online. A empresa porrou só vendendo online, sabe vender online, sabe, conhece do business. Quando a gente viu todo mundo em casa, precisando comprar, a gente falou, pô, Magazine Luiza tem muito menos incerteza do que Via Varejo. Via Varejo muito focado, Ponto Frio ali, Casas Bahia, muito focado em loja física. Loja física fechou, o mercado olhou para Via Varejo e falou assim, não sei se ela consegue reagir, não sei se ela consegue, porque, gente, querendo ou não, vender online é uma arte. Né? Vender online na proporção que esses caras vendem é uma arte. A gente não sabe se você vai conseguir entrar nesse mercado, porque não é vender online pequenininho, é vender online gigante e competir com um nego gigante, competir com Amazon, competir com Magazine Luiza. A gente olhou e falou, pô, não sei se Via Varejo vai chegar nesse ponto. O público de Via Varejo, não sei se ele compra online. Começou a ter essa discussão, vol de Via Varejo porrou de ir lá pra cima, foi, se eu não me engano, a 160, 150, e agora ela tá voltando. Ela não voltou tudo, ela foi de 150 para 76, caiu muito, mas ainda continua muito alta. Tá? Então, se gosta do papel, talvez valha a pena também dar uma olhada em Via Varejo. Ah, subiu demais? Pode ser que tenha subido demais, mas eu já vi casa falando em Via Varejo a 21, 22. Tá? A última vez que eu tava vendo sobre Via Varejo, o número de downloads do aplicativo deles subiu muito, assim, subiu tipo 12 milhões, acho que eles estão com 12 milhões agora, é muita gente, eles estão conseguindo acompanhar, por isso que a empresa está subindo, né? Estão conseguindo acompanhar, mas ainda existe essa incerteza aí do mercado com relação se a empresa vai continuar ou não fazendo isso. Tá? Então a gente vê aqui a vol caindo, né? A vol de Via Varejo vem caindo, ó, 79 para 76. Se você pegar no pico da crise, né, que foi, a gente não fazia o papo de vol ainda, não fazia o acompanhamento, mas a vol subiu muito, vem caindo forte aí, tá? Por último, vol de Ibov, né, que é importante, vol de Ibov. O que é Ibov? Ibov é o índice da bolsa que vai medir ali as principais ações, né? As principais ações que estão dentro do índice. Normalmente, vol de índice, né? Você pegar vol de S&P, vol de Nasdaq, vol de Ibov, normalmente são vols muito menores do que as vols dos papéis em si, por uma questão óbvia, né?
ele se mexe menos de fato e ele tem muito mais coisa que influencia, então ele abrange um risco sistêmico muito maior, então ele acaba tendo um risco, vamos dizer, menor até, né? Então a gente acaba ficando com uma vol mais baixa. Porém, a gente tem que comparar a vol de Ibov com Ibov. Não dá para falar que vol de Ibov tá 30%, tá barata, porque vol de Itaú tá 40%. Não. Itaú é uma coisa e Ibov é outra, tá? Então aqui, ó, a gente tem vol de Ibov ainda cedendo, tá? Ali, ó, hoje, tá? Dia 9, 30,5, hoje 28,70 e a At The Money em um mês, né? A At The Money em um mês caindo forte, ó. Caiu de 30,5 para 28,7, mas ainda muito alta, tá? Só para vocês terem uma ideia, vol de S&P hoje tá trabalhando na casa dos 22. S&P é um índice que tem vol muito baixa, né, se comparado ao mundo, por questões óbvias, né? A gente está falando dos Estados Unidos, a gente está falando de mercado financeiro dos Estados Unidos, é o mercado mais sólido que existe, então ele tem a volatilidade realmente mais baixa. Todos eles meio que se comparam com o S&P. Hoje está trabalhando na casa dos 22, que é uma vol alta para S&P, mas Ibov trabalhando na casa dos 28. Eu venho falando isso desde o dia 22 de maio, que foi a primeira vez que a gente viu que a gente fez papo de vol, né? Se vocês quiserem até olhar, acho interessante para ver essa continuidade. Eu acho que essa vol tem dois movimentos possíveis, tá? Venho falando isso há bastante tempo. Eu acho que essa vol ou cai ou sobe. Não é bem isso, tá? Eu acho que essa vol ou vem cedendo devagarinho, tá? Eu não acho que ela cai assim. Eu acho que ou ela cai bonitinha, igual está acontecendo, ela vem caindo de forma constante e devagarinho. É o normal de acontecer, tá? Vai passando a incerteza, a vol vai diminuindo um pouquinho, tá bom? Mas eu não acho que ela vá de 28 para 20 numa porrada só, a não ser que saia uma vacina amanhã. Aí eu acho que ela dá uma porrada para baixo. Eu não acho que isso seja um cenário plausível hoje, tá? Então eu acho que essa vol ou começa a ceder um pouquinho, ou ela pode dar uma porrada caso aconteça alguma coisa ruim. Caso uma segunda onda em algum lugar, os Estados Unidos volta a fechar com mais relevância, a Europa começa a se preocupar de novo, China começar a se preocupar de novo, então eu acho que essa vol ou cede devagarinho ou porrada para cima é o que eu acho que pode acontecer, tá bom? Gente, vou responder as perguntas que vocês fizeram, que eu já vi que tem bastante, tá? Antes disso, só quero mostrar para vocês, só quero falar para vocês, na verdade, como que você baixa esse relatório, tá? O site para você baixar é www.zetaconhecimento.com/desmistificando as opções, tá? Então você vai entrar nesse site aqui, o link tá como é que chama? Descrição. O link tá na descrição, botou nome e e-mail, quero me tornar membro, você vai passar a receber e-mail toda vez que a gente for ao vivo para falar de vol e vai poder baixar esse relatório que a gente fez aqui. Eu acho bastante interessante para estudo, para você começar para você começar a entender um pouco mais de volatilidade e operar a opção profissionalmente. É óbvio que não é só, né, só isso que você precisa de muitas outras coisas, mas lá tem bastante coisa legal sobre volatilidade. Último recadinho antes de eu responder as perguntas, que tem bastante pergunta interessante. Eu comecei há uma semana atrás uma análise, eu até quero falar para vocês e convidar vocês a participar. Eu comecei uma análise legal que eu quero fazer. Eu tinha dado uma semana, mas eu vou dar uma prorrogada porque eu quero um pouquinho mais de dado para conseguir fazer o que eu quero, tá? Basicamente é isso. Então, eu vou explicar para vocês, mas entrando no site da Zeta, zetaconhecimento.com, você vai se registrar com o seu e-mail, tá? Eu já, obviamente, tenho o login, né? Eu comecei essa iniciativa, vamos dizer assim, há uma semana atrás, então eu vou deixar mais uma semana em aberto. Eu botei o meu e-mail pessoal,
Você vai entrar no site da Zeta, fazer o seu cadastro. Eu tô com esse problema aqui ainda. Vim aqui, ó, em Índice Zeta, tá? Índice Zeta, eu já explico para vocês exatamente o que é, mas convido todos a participarem. Índice Zeta é uma coisa que eu tô criando, é só fazer o registro, você vai ter o seu cadastro feito no site e você vai ter uma páginazinha onde você consegue ver o índice Zeta. Eu vou colocar inclusive aqui os relatórios de volatilidade, eu vou passar a colocar eles aqui também, e outros estudos que eu fizer de volatilidade eu vou começar a colocar aqui, tá? Você vai responder algumas perguntas básicas, nome, e-mail, tal, e aqui você vai responder o que você acha sobre o Ibov e sobre alguns papéis, tá? No curto prazo, no longo prazo, e quanto você acha que esse papel vai estar daqui a 3 meses, tá? Beleza? Então, fixou? Bota isso na cabeça que eu vou vir aqui para a tela, tá? Quando fez o cadastro, vai em Índice Zeta, vai responder o que você acha de Ibov e outros papéis no curto, no longo, e daqui a 3 meses quanto você acha que é o target price dele. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô montando isso, tá? Porque eu comecei a perceber que a gente tinha um nicho muito bom de investidor. Tinha muita gente ali inteligente no nosso grupo no Telegram e aqui na comunidade no YouTube. Aqui na comunidade no YouTube, se eu não me engano, a gente está com quase 7 mil pessoas, que gostam de opção, que gostam de mercado financeiro. Se você não está inscrito ainda, já se inscreve aí para fazer parte da comunidade, já entra no grupo do Telegram também para fazer parte, trocar ideia com a gente de mercado financeiro. Mas o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que tinha bastante gente inteligente conversando de mercado, mas as opiniões não tinham um lugar para se concentrar. Então o que eu pensei? Vou abrir um lugar, um espaço, onde a gente consiga dar a nossa opinião. Então o que eu quero? Eu quero pegar a minha opinião, a sua opinião, a opinião do seu amigo, a opinião da outra pessoa, compilar essa opinião e a gente vai ter um compilado de opiniões de pessoas inteligentes com relação ao mercado sobre o mercado. E a gente vai poder utilizar isso nas nossas análises. Então, por exemplo, é um monte de gente inteligente, um monte de gente boa que entende de mercado. Se essas pessoas derem a opinião dela, e eu não quero a opinião individual de cada um, eu quero a opinião coletiva, a gente vai conseguir saber o sentimento desse mercado, o sentimento dessas pessoas. E além de conversar sobre o mercado, o que a gente vai conseguir fazer? A gente vai conseguir ter uma opinião única. Então eu convido vocês, de verdade, gente, de verdade, isso é um projeto que eu tô tentando, tá? Tá bem ainda começando, né? Vocês sabem que a gente abre aqui tudo aqui na Zeta, a gente vai sempre abrindo as coisas para vocês. Tô começando isso, quero que vocês façam essa inscrição e, mais importante, compartilhem esse vídeo, né, e essa ideia com outras pessoas que vocês conhecem. Por quê? Porque quanto mais gente responder, melhor vai ser esse índice, vamos dizer assim, que a gente vai ter lá no final, né? Se você responder, o que você vai receber? Vamos supor que 700 pessoas respondam essa pesquisa, tá? Você vai dar a sua opinião e receber um compilado de 699 pessoas. Porra, de 699 pessoas inteligentes. Então vamos deixar o egoísmo de lado, vamos dizer assim. E 699 pessoas, por mais inteligente que a gente seja, é interessante saber a opinião delas. E quanto mais gente se inscrever e dar a opinião, melhor vai ser esse índice. Então, convido vocês, antes de ir embora, que compartilhem esse vídeo aqui, né, nas redes sociais, que falem sobre isso para a gente ter um número cada vez melhor. Depende, né? Esse projeto depende muito da participação das pessoas. Não adianta nada a gente ter 10 opiniões, não adianta, né? A gente vai ter que ter uma participação das pessoas. E aí eu vou prorrogar, né, para mais uma semana, e na semana que vem eu vou compilar esses dados. A gente já está com um número legal de inscrições, né, de opiniões, mas eu quero mais ainda, para a gente ter um número mais legal, e aí eu vou fazer uma live mostrando o que a gente achou, monto um relatóriozinho bonitinho, tá bom? Então vamos lá, vou responder as perguntas de vocês. O ZM falou assim, ó: boa noite, tem uma trava de alta que vai vencer agora, ela é out of the money, e uma das pernas está sem liquidez para reverter. Deixa virar pó ou tem que falar com a corretora?
Vamos lá, se você tem uma trava de alta que está fora do dinheiro, deixa virar pó. Você não vai precisar falar com a corretora, tá? Uma call ou uma put fora do dinheiro no vencimento, ela vira pó automaticamente. Só toma cuidado, porque se o papel entrar no dinheiro, ou seja, se a sua call comprada entrar, você vai ter que exercer. Então, se estiver muito longe, você não precisa se preocupar, mas se estiver perto, né? Sei lá, o papel tá 20, a sua call é no 21, às vezes segunda-feira vai e começa a valer 21, você tá ganhando dinheiro, você tem que exercer. Aí você tem que ligar na corretora para exercer. Mas caso contrário, pode deixar virar pó, ela vira normal, ela vira automático, tá? O Ricardo falou, não é aquele problema do Ebex? É, exatamente aquele problema. O som era exatamente isso, por isso que eu soube resolver mais rápido. O Marco falou, fala de Magazine Luiza, já falei, né? Cogni também falamos, é um setor mais complicado mesmo, tá? O Rodrigo perguntou, grande Rodrigo, boa noite Marcel, qual é o risco desse financiamento de RBR? Todo financiamento tem um único risco não, mas o financiamento ele tem o risco do papel cair. Você compra o papel, bate a call. Aí, no nosso exemplo lá, comprou o papel a 9 e bateu a call de 10. O seu risco é o papel desmontar e você vai ficar com ele comprado, não vai adiantar o prêmio que você ganhou, tá? Então, se você olhar, ó, vamos ver se eu apaguei, acho que eu não apaguei não. Ó, seu risco aqui, por exemplo, ó, você comprou o papel a 9,14, bateu uma call no 0,64. Se o papel cair abaixo de 8,50, você começa a perder dinheiro, porque os 64 centavos que você recebeu já não vai cobrir o ganho, né? Então, qualquer valor que o papel ficar de 8,5 para cima, você está ganhando dinheiro com a operação. Para baixo, você vai ter que ficar com o papel para baixo ou vender e realizar o prejuízo. Mas o risco é ou o papel cair, você perder os 64 centavos que você colocou no bolso, né? Ou o papel subir acima do 10,01 e você deixar de ganhar. Né? O break-even aqui seria 10,01 mais o 0,64. Então até o 10,65 você vai estar ganhando o papel. Depois você já não vai estar ganhando mais, tá? Mas é uma operação diferente, já é uma operação de taxa, né? O que você está buscando é esse 16,5 aqui, né? Não é uma alta do papel para, sei lá, 15 reais, tá? Senão você só compra o papel. E aí você tem esse intervalo de ganho, para cá para baixo você perde, para cá para cima você deixa de ganhar. Tá bom? O Vitor falou, faltou o vol de Bova 11, vol de Bova 11, vol de Bov, tá, Vitor? Falamos de vol de Bov também. O ZM falou de privatização aqui, ó. Correios, Eletrobras, Porto de Santos e Pré-Sal. De privatização do Guedes. Eu lembro que você falou na live mesmo. Dessas daí, tá, ZM? Eu ficaria de olho só em Eletrobras. Porque Correios não muda nada se privatizar ou não, né? Não, acho que não tem nenhuma influência. Eletrobras, sim, e tem um bom jogo aí. Elet tá com vol alta, tá com 50, se eu não me engano. Tá com vol alta. E tem essa questão da privatização, vale a pena ficar de olho. Você acha que é válido entrar em Eletrobras e aguardar um movimento que pode ser explosivo? Cara, eu vejo muita gente fazendo, eu vejo muita gente comprando. Talvez uma alternativa em Eletrobras que você poderia fazer é comprar o papel e meter uma fence para uns 6 meses. Tá? Porque aí você se protege, que aí você não vai pegar toda a explosão do papel, mas está com vol alta. Pega uma proteção um pouco menor para caso não saia, ou caso demore muito e o papel ceda um pouco, você não perca tanto, né? Então pega uma proteção e pega um ganho que você acha interessante. Talvez, pode ser. Para pegar o explosivo aí é só comprando o papel mesmo, tá? O que eu acho, particularmente? Eu, Marcel, com meu dinheiro, tá? Não gosto. Eu acho que política no Brasil é uma coisa, e de novo, sempre falo isso, não estou fazendo juízo de valor, não estou falando de candidato A ou B, tá? Eu acho que política no Brasil é muito política e muito pouco realmente análise, e acho que muita coisa pode acontecer até essa privatização acontecer, tá? Se acontecer, o papel vai subir? Vai, não está precificado, vai subir, tá? Mas... Você sabe o que é política no Brasil, né?
Curto demais seu trabalho, Marcel. Comecei nas opções recentemente, estou estudando muito. Boa, boa. Gostei, Vitor. Você usa a estratégia do pozinho do rolo? Cara, assim, isso até é uma coisa que eu sempre quis falar em live, mas eu nunca falei, tá? Essa estratégia do pozinho, na verdade, é uma coisa que existe sei lá, desde que opção é opção, né? Existe essa ideia de você comprar o pó, comprar uma opção fora do dinheiro para tentar pegar uma porrada. Eu, particularmente, e aí também não é analisando a estratégia se ela é boa ou se ela é ruim, é que eu não gosto de nenhuma estratégia que você fica repetindo até dar certo. Por quê? Porque me parece muito aquele joguinho de cassino que você bota moedas, perde, bota moedas, perde, bota moedas, perde. Eu não gosto disso porque eu acho que isso assim, não tem uma análise. Eu gosto de comprar pó, eu acho interessante. Tá? Se eu acho que algum papel pode ter um movimento disruptivo, pode ser que faça sentido. Agora, ficar comprando pó esperando um movimento sem nenhum tipo de análise sobre ele, eu não gosto muito. Mas, né? Marcel, uma opção que vira pó, ela pode vir a movimentar o valor algum dia, já vencida? Não. Ó, opção tem vencimento. Tá? Então, se você tem uma opção que vence agora, dia 20 de julho, no dia 20 de julho, segunda-feira, 1 da tarde, essa opção não existe mais. Se você tinha um direito que você não tem mais. Tá? Então não acontece mais nada dali pra frente. Vitor perguntou, é possível viver de opções? Ou ela é uma boa ferramenta para acelerar a construção do patrimônio? O que você pensa sobre? Vamos lá. Viver de opções, se você está falando tradando opções, eu acho que a resposta é exatamente a mesma que viver de trade, né? É possível, eu acho que desde que você seja muito bom nisso. Não julgo quem vive, eu particularmente acho arriscado. Acho que a chance de você perder é alta, né? Isso estatisticamente falando, é uma chance alta, porque realmente é uma coisa com muita incerteza e o movimento diário das coisas não seguem uma lógica tão boa, né? Mas tem análise gráfica, tá? Viver de opções dessa forma eu não gosto. Se for viver de opções alavancando, eu acho que você também corre o mesmo risco de day trade, somente alavancando. Eu gosto mais de uma ideia dessa de mesclar o operar opções alavancando e operar opções construindo patrimônio. É uma coisa que eu bato muito na tecla no meu curso, né? No meu curso completo de opções, eu bato muito na tecla que opção serve para muita coisa. E dá para fazer muita coisa interessante. Infelizmente, no Brasil ainda não é usado, mas quem usa constrói um patrimônio muito legal utilizando opções. Então, sim, dá para viver de opções, tá? Dá para viver com estratégias de opções de longo prazo, de alavancagem, dá para fazer essa mescla, mas assim, sendo bem sincero, cara, conhecendo muito bem o produto, conhecendo muito bem precificação, conhecendo muito bem o que você está fazendo, sabendo analisar o mercado e as estratégias de forma muito inteligente, tá? Então, assim, é um produto que é um tesão, eu adoro, trabalho com isso há 13 anos e vivo disso há 13 anos, só falo de opção no meu trabalho, dá pra fazer muita coisa, mas eu só friso que, cara, toma cuidado, tá? Edinho, grande Edinho, um beijo pra você, tá? É meu primo, Edivaldo Todeschini, meu primo. Marcel, o que você acha da possibilidade de compra de títulos por parte do Bacen? Qual seria o impacto na análise fundamentalista no seu ponto de vista? Cara, é uma pergunta muito fora do conto. Desculpa, tá? Eu teria que analisar. Eu realmente não tenho uma análise tão boa com relação a isso. Eu teria que analisar. Então, pra não falar merda, tá, Rob? Eu vou meio que pular. Eu posso até analisar. Se você estiver no grupo do Telegram, faça essa pergunta. Eu estudo, vejo e aí te dou a minha opinião, não tem nenhum problema. Mas eu, assim como eu não tenho vergonha de falar que se eu falar eu vou dar um chute, tá? Eu estudo e dou a minha opinião pra você. Então, se você não tá no grupo do Telegram, entra lá, ó, o link tá aqui embaixo, é só você... Aí você faz a pergunta, eu analiso isso aí pra você, tá bom? Gente,
muito obrigado, tá? Muito obrigado pelo tempo de vocês nessa noite aqui, tá? É sempre um grande prazer falar de vol, eu adoro falar de vol, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha agregado conhecimento para vocês, tá? E muito obrigado de verdade, e semana que vem a gente tem mais um papo de vol, a gente vai falar mais ainda de opções, tá bom? Gente, muito obrigado, ótima noite para vocês e tchau, tchau.